hermanas, queridos hermanos, queridas amigas e amigos internautas, com muito gosto nos reunimos para este diálogo fraternal. A primeira pergunta que me chega: pode explicar-lo alguma experiência personal com respeito a extraterrestres? Não. Los espíritos afirmam: ellos estão chegando, pero não necessariamente esses indivíduos exóticos, temerários, que se apresentam em los canales de televisão. Sem dúvida, como há mundos superiores ao nosso, sua tecnologia já ha alcançado um nível infinitamente superior ao nosso. Como nós temos interesse em saber se há vida em outro planeta, aqueles que vivem em planetas superiores han conseguido realizar naves espaciais com uma velocidade inconcebível para nós, porque ao revés de seguir as leis da gravidade, há outras leis que desconhecemos por enquanto. E então, creio honestamente que há visitantes extraterrestres. Sin embargo, acredito que número quase infinito de seres espirituais de outra dimensão, de uma constelação cercana de nós, se estão reencarnando na Terra para criar a nova sociedade. Em este momento de transição, espíritos superiores estão reencarnando-se em las diferentes áreas do conhecimento científico, filosófico, ético-moral, socioeconômico e religioso, para impulsionar o planeta a cambiar de estrutura. Esses estão reencarnando-se de verdade. Carlos. O contacto entre perispíritos de dos encarnados se pode realizar em largas distâncias, por exemplo, a 1000 kilómetros de separação? ¿Pode dar um pouco de informação? Bueno, hemos explicado que o pensamento viaja é a mais grande velocidade que temos, ¿no? A notícia. E os pensamentos se comunicam a larga distância. Há referências na literatura de desdoblamento de los espíritos. O corpo se queda e o espírito vai a largas distâncias, aún ligado ao corpo, e naturalmente o que lhe acompanha é o perispírito, que incluso mantém sua ligação com o corpo físico. Se o espírito se proyecta a distância, estando em contato com outra pessoa, naturalmente vai haver contato entre os perispíritos. Pero não há nada de fantástico nisto, não? É o desdoblamento natural do ser por o processo do sonho, mesmo em la concentração, para estabelecer o contato com outros. Você ha relacionado esta manhã esquizofrenia com obsessão espiritual. Me pergunta: sempre está relacionada a esquizofrenia com uma obsessão espiritual? Não. Há fenômenos psicopatológicos que são resultado de nosso karma, da lei de causa e efeito. São fenômenos orgânicos, psiquiátricos, que se convertem em problemas de esquizofrenia. E há os fenômenos obsessivos, com sintomas esquizofrênicos, apresentando situações lamentáveis e criadora de problemas para a criatura humana. Mientras tanto, sempre enfermo é o espírito encarnado. Se a esquizofrenia é orgânica, totalmente fisiológica, por problemas de las neuronas,
por hereditariedade, por enfermidades infecto-contagiosas, por sequelas dessas enfermidades, é um rescate. Naturalmente, este espírito que é deudor atrai seus inimigos que empeoram o quadro esquizofrênico, razão por la qual o indivíduo hace tratamento médico e não resulta positivo, porque os espíritos que lo vampirizam atraem as energias, subtraem e o paciente não tem reequilíbrio. Em los casos de obsessão, o quadro tem os mesmos sintomas de uma esquizofrenia, pero o indivíduo tem lucidez mais que o esquizofrênico. Seja qual seja o problema, a terapia psiquiátrica é indispensável, mesmo em problema obsessivo. Por quê? Porque as neuronas, ao transmitirem as vinculações, sofrem alterações de suas hormonas. E as medicinas de ordem químico substituem aquelas dopamina e outras tantas que constituem o bom humor, a satisfação, a serotonina e etc. Então, é válido a terapia médica e a terapia espírita, aplicação de energias, passes e, naturalmente, trabalhos de desobsessões quando há grupo especializado. A técnica de desobsessão é para médiums estruturados, educados, com uma hoja de serviços muito nobre para poder atender a esses infelizes. ¿Qué se puede hacer con aquellas personas que les estás enseñando a desarrollar la mediunidad? Al corregir sus malos hábitos, deciden abandonar al grupo. Es de libre albedrío del individuo, ¿no? Se decide irse a orar por él y aguardar la oportunidad si algún día quiere volver. Pero lo que podemos hacer es orar por la persona. ¿Qué más vamos a hacer, no? Ir atrás de ella e intentar convencerla a volver no es un buen camino. Entonces, orar por la persona y aguardar que encuentre su camino de aprender lo que de repente se rehusó a aprender en aquella oportunidad. Buenas noches. Tengo una serie de preguntas. Voy a escoger primero las alusivas al tema que se expuso esta mañana sobre la vida en el universo. El principio espiritual habita los minerales, las plantas y los animales. Es decir, en nuestra evolución espiritual hemos sido anteriormente minerales, plantas o animales. En caso afirmativo, ¿qué determina la evolución de estos mismos? La respuesta es afirmativa. Y el mismo proceso evolutivo, regido por las leyes del universo, a nivel material y a nivel moral, impulsan a ese principio espiritual a que se vaya modificando, vaya adquiriendo experiencias a través de las mismas leyes físicas y químicas, como la cohesión. Hay unos escritos hermosos de cómo nosotros podemos observar la simetría de las piedras y de los minerales. Y ellos, nosotros decimos, no sienten, no saben. Sin embargo, hay un principio rector que maneja la inteligencia en esos momentos, que comienza a desabrigarse, a desabrocharse, y luego pasando al reino vegetal en todas sus fases, en todas sus facetas, para tener no una frontera definida, una frontera difusa entre un reino y otro reino.
Entonces, ese impulso lo trae en sí el principio espiritual hasta que logra su individualización. En los animales mamíferos, el doctor Jorge Andrea en la evolución del principio inteligente nos plantea el alma de grupo, en donde todos esos principios inteligentes se agrupan para seguir un proceso evolutivo. Y en la ley de destrucción, libro de los espíritus, nosotros encontramos que es necesaria la destrucción de las formas para que el principio inteligente avance y siga llegando a su momento. Hay una pregunta relacionada de inmediato con el salto. Aquí está. Cuando el principio inteligente, aunque rudimentario, o sea, el paso evolutivo del animal para ser espíritu humano, ¿dónde se da ese salto evolutivo? Nada da saltos, todo es gradativo. Que no tengamos quizá la evidencia científica de qué momento, que hablamos en algunos momentos de un eslabón perdido, que no la tengamos exactamente definida no quiere decir. Por allí vimos que Google festejó el día de Lucy. Lucy como nuestro antepasado directo en una presentación de un ser femenino como un antepasado directo del ser humano. Y todas esas presentaciones que se hacen desde el Homo erectus, del Homo sapiens, desde el hombre cromañón al hombre como estamos. Entonces, el momento donde se depositan las potencialidades del Creador en un germen para que a través del esfuerzo, de la inteligencia, del ejercicio del libre albedrío, el hombre alcance el máximo de esas potencialidades. ¿Quién es el espíritu de verdad? Es una incógnita, porque hasta hoy los estudiosos discuten se sería Jesús, se sería un grupamento de espíritus o se sería Juan Bautista. Lo lógico es que supongamos que se trata de Jesús, porque en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo número 6, hay una declaración: vengo como outrora a hablarles ao respeito. Es decir, que Ele está de vuelta. Quando Ele promete o Consolador, disse: rogarei a mi Padre, e mi Padre os enviará el Espírito de verdade, que es el Consolador, que el mundo aún no conoce, porque no tiene condiciones. Entonces, esta corriente se basa en eso para decir que Ele próprio ha vuelto. En el libro de los Médiuns hay un mensaje extraordinario firmado por Jesús. Kardec coloca en las últimas páginas y hace un comentario diciendo que ese mensaje es perfecto, tiene todo que exige un fenómeno de tal naturaleza, y transpuso este mensaje para el Evangelio, cambiando una u otra palabra. Yo personalmente creo que el Espíritu de verdad es Jesús, lo que no dificulta nada suponerse que sea Juan el Bautista o que sea una comisión enorme de espíritus, un grupamiento. El último grupo de estudios dice el siguiente: un grupo de espíritus nobles, como aquellos del principio cuando habló Carmen, en que llegaron a la tierra para dar inicio a la vida, esos ingenieros se reunieron, unos reencarnaron y otros quedaron en lo más allá, y trabajaron en los dos mundos simultáneamente para la divulgación del pensamiento de Jesucristo, desvestidos de dogmas, de las circunstancias humanas, como en los días en que ha vivido entre nosotros. Por lo tanto, yo aún prefiero acreditar que el Espíritu de verdad es Jesucristo.
Se a influência moral del médium atrai um tipo de espírito u outro, então não é bueno atrair a espíritos del bajo astral. Não está em la labor del médium incorporá-los para dar-lhes luz e orientá-los em sua cegueira. El incorporar estes seres indica que o médium não está moralmente preparado. São duas coisas muito distintas. Quando estamos em nosso diário vivir, devemos de manter sempre a vigilância e evitar as influências de espíritos inferiores em nossas ações. E sintonizar com nosso mentor espiritual, el ángel de la guarda, como se disse, com os buenos espíritos familiares, para que nos auxiliem nas buenas ações. Agora, quando estamos em la labor mediúnica, em la atividade mediúnica em la casa espírita, é natural que o médium abra seu campo psíquico para acolher a los espíritos necessitados. Isto não significa que ele estará bajo a influência destes espíritos inferiores e necessitados de amparo, de orientação. Em aquele momento, vai recebê-los como uma atividade de caridade. E está descrito por André Luiz muito claramente em Los Domínios de la Mediunidade que normalmente os espíritos mais difíceis, aqueles mais embrutecidos, normalmente são recebidos por los médiuns mais moralizados. Os que estão mais preparados para recebê-lo são justamente os médiuns mais moralizados, porque los acorrem como se fossem madres que los recebem em seus braços para brindar-lhes a oportunidade de despertar em el momento del diálogo fraterno que é mantenido por el processo de la mediunidade. São, por lo tanto, duas coisas distintas. Estar em nosso diário vivir é nosso dever la vigilância, não deixar-nos influenciar por los hermanitos desequilibrados. Pero, se vamos a la labor mediúnica e eles estão em condições de ser admitidos por la espiritualidade que organiza o trabalho, recibir-les para que puedan ter a oportunidade de la orientação e depois não pueda alegar que não tiveram a oportunidade de ser orientados e de se transformar para o bem. Se entiende que Jesús dijo, deja llegar, que usted dijo que Jesús deja llegar ese fluido viscoso en el que va incluido el germen de lo que serían los hombres en la tierra. Se refiere a la vida material, pero no de la vida espiritual. Entendemos que ese fluido viscoso que contiene los gérmenes de la vida de todos los seres vivientes que iban a habitar el planeta. Y estamos hablando de las condiciones de preparación, de adaptación del planeta para esa vida orgánica. Y si hay un proceso evolutivo a nivel material, paralelo a ese proceso evolutivo hay un proceso moral, psíquico, espiritual, también en ese mismo, digamos, paralelo a ese progreso. Son progresos que caminan el físico y el psíquico de acuerdo al adelanto que tenga. Cuando todo aquello que ha sido superado y está apto el planeta en su capa atmosférica para la respiración del hombre, para que se pueda enfrentar incluso como hombre primitivo a las fieras, para que desarrolle ese libre albedrío. Ese hombre salvaje y primitivo es un espíritu que ha hecho un proceso de evolución. Entonces estamos hablando de que el Creador, el Padre Universal, el Padre de Jesús, es Padre de todos nosotros. El Creador elabora ese principio espiritual que va caminando, se va individualizando hasta ser físico. Y en la tierra, esa generación espontánea de todas las especies traían su germen a nivel material en ese fluido viscoso. Fluido viscoso de orden material
que trae también el principio vital que anima a los seres orgánicos. Felicitaciones por la obra Transición Planetaria. Hay otras obras psicografiadas parecidas? ¿Va usted a profundizar más estas cuestiones? Sí, el propio espíritu Manuel Filomeno de Miranda creó una trilogía. Transición Planetaria es un investimiento de esclarecimiento para la humanidad de cómo se realizará la transición planetaria de un nivel a otro más elevado. Después ha publicado Amanecer de una nueva era, que es la continuación de las técnicas de los espíritus mentores de la Tierra, produciendo desde ahora essa transição planetária. E no mês de outubro, hace pouco, publicamos um terceiro, Perturbações Espirituales, em lo qual o Espírito disse que vivimos uma hora de perturbações de todas as naturezas e que os dois mundos se confundem. Toda esta problemática de la depressão, que é pandêmica e que é apavorante, tiene em sua raiz interferências espirituais negativas. La presença de la amenaça de uma guerra é síntoma, característica de la transição planetária. Los niños que apresentam um estágio mais evoluído, niños cristales, niños índigos, são o início de la transição planetária. E además, los niños muito vivaces, inquietos, que não têm nada que los calme, também são seres de outra dimensão, adaptando-se ao planeta terrestre que irá cambiar. Se pergunta como se dará isso. Em la teoria de Charles Darwin de la evolução, chega um momento em que o grande pensador disse que não se sabe como houve um pulo, um salto quântico entre os primatas e o ser humano completo. Esto é o eslabão perdido, porque esto não se dio en la tierra, sino en el mundo espiritual. Los espíritus trabajaron los cerebros de aquellos que iban a reencarnar-se para recibir la presencia de entidades que venían de Capilla, una estrella dupla que está en nuestro cielo. Estes exilados de Capilla produjeron en la tierra um processo imenso de evolução intelectiva. Eles foram habitar em Egito, em Índia, em Israel, indo-europeus e etc. Então, nosso cérebro foi trabalhado no mundo espiritual para poder traduzir um pensamento que não era habitual na Terra. Em este momento, os espíritos guias estão fazendo o mesmo com o genoma e também com as potências básicas da vida, o DNA. O DNA está sendo trabalhado no mundo espiritual para ter resistência a las enfermedades expiatórias, mal de Alzheimer, las tradições do mal de Parkinson, cânceres e determinadas enfermedades que a Terra não tendrá em la próxima oportunidade. É decir, que o mundo espiritual é um laboratório onde se vai melhorando o corpo, dando-lhe resistências, para que os espíritos superiores que vendrão encontrem o material próprio para exteriorizar seus pensamentos. Isto é o que está acontecendo. Se mirarmos a Terra de hoje, é paradoxal, porque temos o violento, o primitivo e temos o angélico. Quando vemos, por exemplo, no papado, um nome como o Papa Francisco,
nos quedamos sorprendidos, porque este homem tuvo a cultura jesuítica e, mientras tanto, sua vida é franciscana. É verdadeiro apóstolo de los tiempos modernos. Consideramos este homem digno do Prêmio Nobel de la Paz, por seus esforços extraordinários. Sem que nadie supiera, trabalhou com os Estados Unidos para acabar com o embargo de Cuba. Se deve a ele o resultado final. Ele se huye do Vaticano para visitar as vilhas misérias, salta do Papa Móvel, onde estaria resguardado em este momento de perigo, para besar as criaturas sofridas. Eu estive presente em uma recepção na sala Pablo VI, em que ele falava. Estive muito cerca, participei de momento em que ele aconsejava a família para que os padres, os homens, volveram a la casa, intentara diminuir tanto ganhar, pero para cuidar de los hijos. Educar exige a presença. É muita coragem de este homem demonstrar os furtos, os roubos, os atracos do Banco Ambrosiano, denunciar a cúpula do Vaticano como se fueran portadores de enfermedades crueles, com todas as letras. E agora, delante de estes perturbadores de la niñez, poner-se com permisso para que os curas pedófilos sejam processados legalmente por las leyes civiles. Esse é o nome de outra dimensão, porque está cercado de problemas, de ódios, e possivelmente sua vida ameaçada como ha sido, será uma demonstração de sua grandeza. Na semana passada estuvo em África, tinha mais de 100.000 policias resguardando-lo, porque a população é muçulmana e havia pouquinho de cristianos católicos. E ele saiu de todas as defesas para abraçar as pessoas sem temer a muerte, sem temer a muerte. Isto é a sociedade do porvir. Que os espiritistas aprendamos a falar menos e a ser solidários mais. Porque nós miramos as imperfeições das religiões do passado e olvidamos, por exemplo, este câmbio, esta revolução que o Papa Francisco está fazendo. É uma homenagem que lhe hago a ele, e eu que observo o estudo da evolução do catolicismo e que veia isso como grande perigo para a humanidade. E ele tem coragem de ser o homem que está atraindo de volta a la religião católica aqueles que haviam abandonado. E, además, tem a coragem de predicar em contra do aborto. Em Estados Unidos, onde o aborto se hizo legal, ele enfrentou o ridículo, a persecução, tranquilamente, com sua convicção. E então é uma demonstração de que é possível cambiar o mundo, em la hora que cada quem cambiasse a si mesmo. Si el médium es médium las 24 horas, tiene que ejercer la mediunidad las 24 horas, hay que atender todo el tiempo y a todos. Bueno, primeiro eu queria perguntar se a mediunidade só serve para atender. A mediunidade tem um espectro muito amplo, não? Se somos médiums e percebimos alguma coisa negativa, nos protegemos, oramos por as pessoas que estão mal influenciadas, estamos exercendo a mediunidade. Desde quando a mediunidade é dar consulta? Isto é uma confusão que hacemos muitas vezes. E a pessoa crê que só a mediunidade se cumpre quando está orientando a todos os demás. O médium, em primeiro lugar, é discreto. Nem sempre diz o que vê, o que percebe. Nem sempre está narrando as coisas que está recebendo, porque pode não ser conveniente. Então, uma das primeiras coisas que vai aprender o médium equilibrado é ser discreto.
E se ele está efetivamente com a mediunidade percebendo as coisas que estão acontecendo a seu redor, terá que saber juzgar se é conveniente ou não exercer a mediunidade. É hecho que o médium não vai ser médium solamente quando entra para o trabalho mediúnico el miércoles, ou o jueves, ou o dia que seja na casa espírita. Aí haverá, naturalmente, todo um ambiente preparado em que nossas potencialidades, por el próprio ambiente, a influência da espiritualidade superior, pode estar ampliada a capacidade do médium aí nesta situação. Pero isto não significa que ele deixou de ser médium quando salga de aí. Poderá não ter tanta capacidade e não perceber tantas coisas, pero eventualmente poderá ter alguma percepção, ter algum contato que ele terá que saber juzgar se é conveniente ou não utilizar a mediunidade. Em caso de dúvida, abstenga-se, leia, estude, converse com quem já de repente avançou um pouco mais em el assunto, para poder, quando exercer a mediunidade, exercê-la em provecho de los demás e em provecho suyo. El médium não é adivino. El médium não tem que meter-se, envolver-se com a vida de los demás. E é risco muito grande creer que o indivíduo, por ser médium, tem orientações para toda a gente. Muitas vezes está ele próprio desorientado. Hay una pregunta que queda respondida con la explicación de Divaldo. Voy a leerla y dice: ¿hay hermanos de otros planetas ahora en la Tierra ayudando al progreso espiritual nuestro? El Papa Francisco es uno, un hombre de otra dimensión. Y como él hay muchos y anónimos, misioneros, ejemplares, hombres de bien, que desafortunadamente la publicidad no se les da y ellos no la necesitan. Pero sí tenemos mucha ayuda de seres que han venido a nuestro planeta a darnos su ejemplo. Y habló Divaldo sobre algunas enfermedades que el equipo espiritual, médicos espirituales, especialistas, están haciendo en el trabajo del ADN para modificar el dolor de algunas enfermedades que son irreversibles o incurables. Y la pregunta dice: ¿se considera el Alzheimer una forma de expiación? Entonces, cuando hablamos de enfermedades, podemos entender que hay enfermedades de expiación y otras de prueba. Y en un libro de Juana de Ángeles, en El borde del infinito, hay un capítulo que se llama Graneros de dolor y de bendiciones. Nos ponen el ejemplo de muchos seres espirituales que vienen a sufrir una enfermedad en medio de aquel grupo que padecen esta enfermedad, para dar el ejemplo de coraje, una actitud de resignación e incluso de agradecimiento a Dios, porque esa enfermedad es un rescate, es un saldo, y aun cuando no merezca ese sufrimiento, este ser misionero lo hace por amor por aquellos que están vinculados a un proceso de una enfermedad difícil. Porque se le permitió a Constantino cambiar las leyes naturales sobre reencarnación. En realidad no fue Constantino. Constantino estava em luta com outro candidato a ser imperador de Roma, no século IV. Maxêncio era aquele que tinha probabilidades de vencer. Constantino então tuvo sueño, narra la leyenda. E este sueño, alguém lhe decía que se colocara em los estandartes la cruz, venceria a batalha. E ao despertar-se, ele mandou que se colocara em todos os símbolos, em los vestidos, em las roupas, em los estandartes, la cruz de Cristo. E em uma batalha sobre o rio Tibre, em el puente Milvia,
ele logrou vitória e ganhou a guerra. Por gratitud, ele reconheceu o poder de Jesucristo. E no dia 13 de junho do ano 313, em Milão, ele proclamou um edito, hizo uma lei, dizendo que a partir de então o cristianismo seria tolerado em Roma. Graças a isso, os cristianos passaram a ter direitos que antes les eram negados e passaram também a administrar províncias, e vino lentamente a corrupção, a adaptação de los antigos dioses para os mártires. O bronze de la estátua de San Pedro, que está na puerta do Vaticano, é o mesmo bronze de la estátua de Júpiter Capitolino. Comienza a degradação do cristianismo e posteriormente, no ano 552, quando o Império Romano estava dividido em Oriente e Ocidente, o imperador do Oriente era Justiniano. Justiniano era casado com uma mulher extraordinária, pero havia sido uma meretriz e foi hecha imperatriz. Estava ela no auge do poder quando suas companheiras de prostituição começaram a dizer que ser prostituta era uma coisa muito nobre, porquanto uma de elas era a imperatriz do Império Romano do Oriente. Teodora era seu nome, era uma mulher caprichosa, e segundo a história, ela mandou matar a todas as prostitutas de Constantinopla. 552 diziam. Então, o povo que era reencarnacionista começou a dizer que ela tinha que reencarnar-se 552 vezes para pagar o crime cometido. Não é exata esta conclusão, porque se pode rescatar o mal com o bem e determinadas expiações redimem a criatura humana. E ela então se quedou desesperada. E no ano 548, ela se enfermou. E Justiniano, que era protetor das letras, das artes, do conhecimento, apaixonado por ela, se enfermou de dolor quando ela estava morrendo. E antes de morir-se, ela lhe pediu que ele decretara que a reencarnação era impossível, caprichosa. Depois de governar o mundo, queria governar o espiritual. E então se desencarnou. 4 anos depois, vítima de uma depressão profunda, porque nunca mais ele saiu do palácio, ele decretou em um concílio, o segundo concílio de Constantinopla, que a reencarnação era uma heresia. Empero ele não teve coragem de dizer isso, porque toda a gente era reencarnacionista. Que isso? Havia uma doutrina chamada de los princípios, e seu autor, Orígenes. Em essa doutrina, Orígenes habla de la necessidade de nascer de novo, de volver outra vez, de expurgar seus crimes. Ele então colocou em julgamento a doutrina de Orígenes, que foi condenada. Condenando-se a doutrina de Orígenes, se condenou a reencarnação. A partir de aí, a reencarnação e os reencarnacionistas começaram a ser perseguidos, porque era uma heresia em contra da vida única. Me permitam um parênteses. A vida é única. Desde que somos criados, temos uma vida, encarnando e desencarnando. As existências materiais é que são múltiplas. Quando decimos muitas vidas, nos equivocamos, porque a vida é única, como disse o apóstolo Pablo. As existências corporais é que são muitas. He tenido centenas de existências corporais, pero mi vida é a mesma, vestido ou despido de matéria. Sin embargo,
Los científicos e los místicos continuaram cultuando a reencarnação. Quando Allan Kardec busca saber a justiça divina, ele se utiliza de la doutrina de los renascimentos, que não é espírita, ela é de la humanidade. E no Bhagavad Gita, los Upanishadas de Índia, que são as doutrinas básicas, a reencarnação está presente. Em la Bíblia, no Viejo Testamento, a reencarnação está presente. Com outros nomes, entre os egípcios era normal a reencarnação. Então, Allan Kardec se utiliza de ella para demonstrar a justiça divina. Por isso que a reencarnação foi expulsada da religião cristiana no ano 552 por decreto do imperador Justiniano. Naturalmente, el médium recuerda los mensajes. Normalmente, un médium recuerda los mensajes mediúnicos, pero hay casos en los que es inconsciente. ¿Cuál puede ser el objetivo para su aprendizaje el que no sea consciente del mensaje mediúnico? Bueno, podemos responder por varias vertientes. Si el médium no está consciente del mensaje que recibió, hoy se graba el mensaje, o él lo escribió, puede leer, puede escuchar y va a estar consciente del mensaje. Pero necesitamos cuestionar qué es inconsciencia en esta situación. Acordémonos que Allan Kardec llamó el médium que escribe automáticamente de médium mecánico, no necesariamente inconsciente. Llama el médium consciente y el otro mecánico, porque el médium, mientras está recibiendo la comunicación, él puede estar acompañando lo que el espíritu escribe y estar consciente de lo que está escribiendo. Pero como está en desdoblamiento, al regresar a la organización física, puede ser que no transfiera, no tenga destreza, no tiene habilidad, no desarrolló la capacidad de traer la información al cerebro físico. Y ahí, cuando se hace consciente, entre comillas, no recuerda lo que fue escrito, lo que fue dicho. Pero él podrá leer, podrá tener acceso, hoy día está a disposición. Es muy relativa a la cuestión de la inconsciencia. Un médium bien adiestrado e um médium que está perfeitamente capacitado, aun quando esté desdoblado, ele pode estar atento a lo que se escribe ou a lo que está sendo dicho e depois recordar, retornar, perfeitamente consciente. Temos a nosso lado Divaldo, que é um médium, que é mecânico e que tem consciência quando é necessário de aquilo que ha ocorrido em los desdoblamentos e todo, conforme ele mesmo já dito várias vezes. Esta pregunta se sale un poquito de la temática, pero la vamos a tratar de responder. ¿Todos los sueños representan algo que realmente vivimos mientras dormimos? ¿Qué decir de esos sueños que no hacen sentido en nada, incluso suelen ser tontos y luego no nos pueden servir de nada? Y puede ser que a veces nada más son que fenómenos del cerebro. En el libro de los espíritus tenemos un capítulo sobre la vida espiritual, los fenómenos de emancipación. Y en esos fenómenos de emancipación que estudiamos allí son momentos cada vez más profundos hasta llegar al éxtasis. Son verdaderas experiencias de desprendimiento del alma, del espíritu, abandonando un poco el cuerpo y manteniendo la unión del lazo fluídico, y se pueden dar experiencias con otros seres espirituales o con otros seres encarnados que también se han desdoblado. Esas son experiencias reales. Pero cuando hablamos de esos sueños tontos, que no que sean producto del cerebro, son sueños fisiológicos. Si nosotros nos recostamos a descansar, atentos o pendientes de nuestros problemas materiales, de nuestros apegos materiales, de las preocupaciones de orden material, nosotros no nos emancipamos. Salimos del cuerpo y le damos la vuelta a la casa y hacemos allí la preocupación, y esa queda dentro de
nuestra mente como una experiencia, pero realmente no hay tal experiencia, no hay tal revelación, no hay contacto con otros espíritus. Es la misma preocupación la que incluso no nos permite que nuestro cuerpo descanse. Si el cerebro es la más grande computadora, ¿qué dicen los espíritus del Alzheimer? Essa enfermedad que hay tanto en este momento. Es que la síndrome de Alzheimer es una necesidad para los espíritus culpables. ¿Cuántos crímenes que praticamos con el uso del pensamiento? Crímenes que ejecutamos, outros que planeamos, guerras que fomentamos, traições que facilitamos. Então, nosso perispírito assimila essas energias deletérias e naturalmente deformam as neuronas cerebrais. Quando reencarna, traz em seu mapa evolutivo este rescate doloroso, que é a perda da consciência, porque o cérebro vai diminuindo e vai como que petrificando-se. Um cérebro de Alzheimer é muito fácil de identificar em los raios X, em las tomografias computadorizadas, porque ele perde totalmente as fissuras onde estão ativadas as experiências. É, portanto, uma necessidade para nos depurarmos, tanto ao paciente como à família, porque o paciente, depois de algum momento, não sofre, mas a família que o acompanha sofre demasiado. E há escalão de variedades de Alzheimer, desde a perda da memória hasta distúrbios de idiotez, de violência e de perda total da memória. A mim me chama muito a atenção as leis divinas. Quando houve a guerra das Islas Falklands, isto é, Inglaterra contra a Argentina, se puso conhecida a Dama de Hierro, esta mulher notável que foi primeira ministra de Inglaterra e conseguiu vencer a guerra, pois, depois de receber todas as homenagens terrestres, começou a ter o problema de Alzheimer. E a mulher que ameaçava praticamente o mundo se muere como se fosse uma niña, sem conhecer a nadie, sem controle das funções orgânicas. Como o orgulho humano é insignificante. O homem mais poderoso do mundo foi Ronald Reagan, o antigo astro cinematográfico. Ele propôs a bomba de hidrogênio, que era uma bomba que matava sem produzir dolor. Quis fazer na Luna uma base militar para atacar a Rússia. Este homem que governou 8 anos os Estados Unidos e praticamente o mundo, se muere de Alzheimer. Depois que deixa esta posição, vai degenerando. Sua esposa foi extraordinária, uma grande atriz. Le acompanhou a ele hasta a muerte. E muere o homem mais poderoso do mundo de uma enfermidade cruel, irreversível e muito dolorosa para a família. Como nós somos tão débiles, que qualquer coisa nos llena de orgulho, de vanidade, de presunção, e somos tão frágeis que uma punta de alfiler contaminado se toca em nossa pele, destrui alguns vasos sanguíneos entre a corrente sanguínea e nos adviene a morte. Isso é uma invitação para mim, por exemplo, à meditação da fragilidade. Um dia um amigo me perguntou: ¿tú tienes medo à morte? Eu lhe disse: não tenho medo à morte, estou preparado. Tenho medo de morir-me, do período antes da morte, porque uma degenerescência cerebral,
um problema de limitação, quaisquer sofrimentos orgânicos que a pessoa tem que quedar-se dopada por substâncias que la adormezcam, sentir, por exemplo, os dolores insuportáveis de um câncer com metástase, eu não sei como me comportaria. Solamente sabemos na hora de vivirlos, porque emoção não pode ser descrita, há que ser vivida. Desta forma, o cérebro está sendo vítima de nossos pensamentos. Se cultivarmos pensamentos danosos, passaremos bem em esta encarnação, pero na próxima venimos deformados, venimos resgatando com o órgano que foi o objeto de nosso mau uso. Por lo tanto, pensar bem, cultivar ideias positivas, desculpar as pessoas, perdonar aqueles que nos perseguem, é uma terapia de bem-estar.